Muito bem, graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos para a glória do Senhor. Antes de mais nada, agradecer ao pastor Jocarli pelo convite, pela confiança, pelo carinho, ao conselho da nossa igreja, e a você que está aqui nessa noite, e a você que nos acompanha em sua casa, que Deus possa, de uma forma muito especial, falar ao seu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa nos auxiliar, e que você possa ser edificado mediante a palavra de Deus mais uma vez. Palavra essa que é viva, que é eficaz, que é inerrante, palavra essa que contém as bênçãos, as promessas, as ricas promessas do Deus Altíssimo para a minha vida e para a sua vida. Para todo aquele que de fato entregou a sua vida, aquele que de fato entende a grande importância de sermos servos fiéis, confiando no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Aquele que de fato provê, aquele que de fato tem planos maravilhosos para a minha vida, para a sua vida. E o plano maior é nos fazer parecidos com o Senhor Jesus. Eu convido você então a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, estarei lendo do verso 26 ao verso 30, e você acompanhe, mesmo assentado, em reverência e com reverência, você que está em casa também nos acompanhando. Nós estaremos aqui falando a respeito de algumas coisas que, às vezes, o nosso coração ele pode ser acometido por tristezas, por algum dissabor, por alguma perda, mas, de fato, podemos aprender, mediante a palavra de Deus, que o Senhor Deus, Ele está presente. É aquele que de fato sonda os corações. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pai querido, mais uma vez eu oro ao Senhor nesse momento, suplicando a tua bênção. Que teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude, que possamos, meu Pai, ser edificados mais uma vez, mediante a tua palavra, que é poderosa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus amados, de fato, podemos entender que nós somos fracos, nós somos limitados, apesar de sermos fracos e limitados, apesar também, de algumas marcas forem com o tempo aparecendo, podemos dizer que as mulheres elas têm uma forma um pouco melhor de esconder, de driblar, as situações, essas marcas ao longo da vida. Nós somos fracos emocionalmente. Nós temos noites escuras. Se não todos, a maioria tem fraquezas, inclusive morais. Choramos diante de Deus, prometemos que não vamos e acabamos repetindo. Não por falta de sinceridade, mas quando nós estudamos esse texto, observamos que, de fato, não é por falta de sinceridade muitas vezes, mas por falta de poder. Por falta de entender algumas coisinhas que de repente nós conseguiremos aprender aqui nessa noite.
Uma coisa muito importante é que nós podemos aprender, é que nós não podemos desanimar. Quando nós olhamos o verso 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Como eu disse que nós somos fracos e limitados, nós podemos ter a certeza que Deus não nos rejeita. Mesmo sendo fracos e limitados, podemos ter a certeza de que Ele não nos escorraça. Mesmo fracos e limitados, podemos ter a certeza que Ele não nos descarta. Mesmo fraco e limitado, nós temos a certeza que o Senhor nos assiste. Deus nos ama tanto que não atende, e nós vemos isso no texto, muitas vezes as nossas orações, porque pedimos mal. E aí, às vezes, nós podemos perguntar: obrigado, meu irmão, você é bênção de Deus. Você é bênção. Hashtag na sua casa novamente. Deus nos ama tanto que não atende, às vezes, as nossas orações. Como eu disse, e está no texto, porque pedimos mal. Eu gosto muito de, não todos, tá, livros de autoajuda, porque realmente pode trazer algumas complicações, distorcer algumas situações teológicas, mas eu gosto muito de um livro, Rondum, que diz, o título do livro, né, Por que Deus não me cura? Mas nesse livro ele cita John MacArthur, que escreve o seguinte: temos de reconhecer que mesmo que os cristãos curassem todas as pessoas, como Jesus fez, nem todos creriam no Evangelho. Depois de todas as curas maravilhosas operadas por Jesus, o que o povo fez? Crucificaram-no. O mesmo ocorreu com os apóstolos, fizeram milagre após milagre, uma cura após outra. O que aconteceu com eles? Foram presos, perseguidos e até mortos. A salvação nunca vem por meio de conseguir cura. É um dom de Deus, de fato, de acordo com a sua vontade soberana. A salvação é dada segundo a vontade de Deus e vem por meio do ouvir e crer no Evangelho. Rondum, nesse mesmo livro, Porque Deus não me cura, ele diz: é verdade que em João 14, verso 12, nós verificamos ali a promessa, né, que Cristo deu à igreja poder para igualar e superar suas obras. Entretanto, essas obras maiores são vitórias espirituais. Não milagres físicos. Do ponto de vista do Novo Testamento, o espiritual sempre deve ser desejado acima do físico. É mais importante salvar do pecado do que curar da enfermidade. Fé em Deus e fé em milagres não são sinônimos. O que nós aprendemos, o que nós podemos, então, partindo dessa referência literária para o texto, nós vamos verificar que mesmo em meio às provações, que mesmo em meio às lutas, é onde nós aprendemos, é onde nós somos lapidados, é onde Deus trabalha conosco e nos aperfeiçoa. E no verso 28 nós verificamos que Deus se preocupa com as provações do seu povo. Deus se preocupa com as minhas lutas, com as suas lutas. O Espírito Santo ora por nós a fim de que sejamos conduzidos para a vontade de Deus. O Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. E no verso 28 tem duas palavras muito importantes aqui que eu quero frisar com você: sabemos e todas. Ou seja, não é conjectura. Não é conjectura, não é achismo. Nós lidamos com algo que é real, ou seja, todas as coisas. Pelo menos 3 pontos aqui. Primeiro, é possível que coisas ruins aconteçam com gente de Deus. Acidentes, bala perdida, doença, morte. Nós não estamos blindados em relação a essas coisas. Segundo, nem todas as coisas se encaixam.
Nem todas as coisas, muitas vezes, faz sentido. Nossa vida não é governada por horóscopo. As coisas não acontecem ao léu. As coisas não são livres e independentes. Existe um agente divino por trás. Tudo tem um propósito, um plano muito especial. Terceiro, todas as coisas cooperam para as coisas de Deus. O que planta, semeia. Ou seja, se amamos a Deus, todas as coisas cooperam. E vamos esmiuçando aqui um pouquinho mais. Como está a sua história? Como está a sua vida? Como está a realidade? Ou como você tem observado? Por qual prisma? Por qual visão você tem olhado a sua história? Deixa eu ilustrar um pouquinho. Quem conhece bordado ponto cruz? Quando você olha à frente, para quem borda direitinho, né? É perfeito, ok? Mas quando você olha por trás, digamos que você não é uma exímia, uma perfeita bordadeira. Mas se é igual lá em casa, na frente fica lindo, mas atrás, como que fica? Bem complicado, bem feio. Agora, de que lado você tem olhado a sua vida? De que lado você tem visto a sua vida? Será que você tem olhado a parte bonita? Deixa eu dizer uma coisa para você. O certo de você olhar é o outro lado. Não é aquele lado perfeito, porque nós não somos perfeitos. A nossa vida deve ser vista dessa forma. E aí nós vamos começar a entender muitas coisas, muitos questionamentos que às vezes podemos fazer ou fazíamos. Como está a sua história? Nem sempre Deus explica o que Ele está fazendo em nossa vida. Jó perguntou 16 vezes a Deus por quê. Jacó questionou, né, em relação ali aos seus irmãos. Me permitem um testemunho, e eu questionei Deus muito. Uma criança de 10 anos, tendo seu pai ali nos braços, morrendo, morreu e perdi o meu pai, perdi uma referência. Meu Deus, por quê? Por quê? Porque essas coisas acontecem. E aí a vida foi caminhando ali, muitas coisas ruins acontecendo, separação de família para lá, para cá, uma confusão. Por que isso está acontecendo na cabeça de um adolescente, de um jovem? E vem padrasto, vem outra família junto, e aquela confusão ali acontecendo. Enfim. Andréia, também, experiência, eu estou falando entre nós, porque eu quero expor para vocês aqui de forma muito sincera. Porque eu aprendi a olhar esse texto de uma forma diferente. Eu quero compartilhar com você, porque de repente, e de fato, eu creio que você tem alguma experiência, e talvez você está questionando Deus, talvez você está perguntando a Deus os porquês. E aí uma família inteira, 5, né, 4 morreram num acidente, na mesma família, pai, mãe, vai embora, 30 dias depois a irmã. Recentemente, em 1 ano e meio, 5 tios, em meio a um furacão na nossa vida. Eu cheguei diante de Deus e falei, meu Deus, por quê? Eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não tenho forças, eu não tenho condições, o porquê que isso está acontecendo? O porquê? Meus irmãos, muitas coisas não têm explicações, Deus não explica. Necessariamente nós não precisamos entender o que acontece conosco. E é isso que eu tenho aprendido e vejo aqui na palavra de Deus. Mas nós podemos compreender Deus em meio a todas as histórias de lutas,
de dificuldades, de perdas, eu aprendi a entender e ver nesse texto que Deus é soberano, que Ele é o nosso Pai, que Ele ama e Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nessas situações de acontecimentos, fatalidades, Deus vai lapidando, Deus vai temperando a nossa vida. Deus vai mudando algo na nossa vida. A nossa vida em momentos de alegria e momentos de dor, na nossa vida em momentos de saúde, momentos de doença, na nossa vida em momentos de prosperidade, momentos de adversidade, na nossa vida em momentos de celebração e momentos de luto, Deus vai temperando a nossa vida, Deus vai moldando a nossa vida, Deus vai ajustando a nossa vida. Mesmo nas situações mais adversas da vida, Deus está cuidando de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está trabalhando, Deus está moldando, Deus está de forma maravilhosa conduzindo a nossa vida. E o mais lindo disso tudo, que às vezes na nossa cabeça parece que é confuso, fora de ordem, sem nexo, com Deus não há improviso. Com Deus não há aquilo que é improvisado. Deus tem um plano. E entenda, esse plano é perfeito. Esse plano é vitorioso. E Deus tem um grande projeto na sua vida, que é contribuir para o seu bem. Não é bens materiais, não é nada disso, mas é contribuir para o seu bem. É trabalhar para o seu bem. E não trabalhar contra você. Eu não sei se de repente você pode estar revoltado com Deus, com aquilo que está acontecendo na sua vida. Deus não é o culpado. Deus está trabalhando. Deus está ajustando. E que projeto é esse? Nós temos aqui no verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O projeto de Deus é fazer-nos parecidos com Jesus. O projeto de Deus é esse, ele é eterno. Outra coisa linda, que é um projeto, nós fazemos sonhos, nós sonhamos, nós rascunhamos. Os nossos projetos podem falhar, mas o projeto de Deus não falha. O projeto de Deus não é frustrado. O projeto de Deus é eterno e está estabelecido antes da fundação do mundo. Deus quer esculpir na minha vida e na sua vida a beleza do Senhor Jesus. Meus irmãos, com 42, 43 anos, eu estou aprendendo isso um pouquinho. Meu Deus, como eu poderia ter aprendido isso antes? Entender as maravilhas de Deus, ser uma criança crescida no Evangelho, um adolescente no Evangelho. Eu louvo a Deus porque hoje nós temos aqui jovens dispostos, trabalhando, o Ronaldo compartilhando um pouco ali atrás. Aproveitem a vida de vocês, desfrutem dessas verdades a partir de agora. Verdades que são eternas e não passageiras. E a partir do verso 29, um pouco, a gente continua ainda. Deus tem um plano perfeito. E 2 objetivos nós podemos destacar. Primeiro, o nosso bem e a sua glória. E o objetivo de nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. E o seu plano, então, ele é bem sucedido. Então nós temos 2. O nosso bem e a glória dele. Se resume a isso. O nosso bem e a glória do Senhor.
Vamos fortalecer com o texto bíblico? Efésios capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse plano começou na eternidade. Deus nos predestinou para que um dia sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Entenda isso. Deus nos escolheu para esse fim, para esse propósito. Os que são escolhidos por Deus são chamados por Ele. 2 Tessalonicenses 2, aprendemos isso também no verso 13 e 14. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o vosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o homem ele responde ao chamado de Deus, ele os justifica e os glorifica, ou seja, o cristão convertido ele já foi glorificado em Cristo. João 17, 22 diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Como é possível nos sentirmos desanimado ou frustrado quando já participamos da glória de Jesus? Não há necessidade, humanamente falando, eu não quero ser hipócrita. É claro que em alguns momentos pode vir à nossa mente um desânimo, mas talvez eu considere uma tristeza, porque somos passivos disso. Nós não somos perfeitos. Mas entenda que mesmo em meio à luta, a uma dificuldade, ao momento triste, cabisbaixo, não perca isso de mente. Não perca essa verdade, que nós já participamos da glória de Deus. Nosso sofrimento de hoje é apenas uma garantia de que receberemos muito mais na glória. Muito mais. Segundo ponto, a ênfase nesse texto, a partir desses versículos 29, 30 em diante, é sobre a segurança do cristão. Não precisamos temer o passado. Meus irmãos, como que eu temia o passado? Eu não sei se você é um saudosista, se você vive do passado, mas o presente ou o futuro também nós não precisamos temer, pois nós estamos seguros no amor de Cristo. Quando eu olho a minha vida para trás, eu vejo o quanto o Senhor preservou a minha vida, o quanto o Senhor cuidou da minha vida, o quanto o Senhor, mesmo com as lutas, mesmo com as dificuldades existenciais, Ele tem cuidado da minha família, Ele tem provido na minha família, Ele tem dado um teto para nós, o alimento a cada dia, a roupa para vestir. Deus tem cuidado de tudo. Deus tem cuidado dos detalhes da nossa vida. Eu quero repetir, Daniel, quando nasceu, 890 gramas. Parece que não é nada, mas a alimentação dele era 0,5 ml. Você olha hoje, você joga fora um pouquinho de água. Ou às vezes você esquenta um leite e deixa lá um dedo ou dois, joga fora. Para mim aquilo ali era vida para ele. Meio ml. Deus trabalhando nas coisas pequenas, mas se tornando grandes. Deus trabalhando nos detalhes, moldando, lapidando, curando, transformando a nossa vida. Nos ensinando que Ele opera milagres nas pequenas coisas. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. Então, não há possibilidade de nos sentirmos desanimados. E o nosso sofrimento de hoje, repetindo, é apenas uma garantia de que receberemos muito mais
glória quando Jesus voltar. Não tenha medo. Não tenha medo. Podemos nos sentir seguros no Senhor. E quando nós passamos essas lutas, essas situações, olha, muitos à nossa volta não acreditavam no milagre. Mas Deus nos conduziu de uma forma tão tranquila, como ali em passos verdejantes, almas tranquilas, passamos por aquilo. Passamos por aquela luta, passamos por aquela dificuldade. Meus irmãos, eu não sei como, mas leite de R$100 a lata, né, e vai embora. Não sei como, mas Deus conduziu todas as coisas. Temos 4 razões para não ter medo. E assim eu vou concluir. Primeiro, Deus é por nós. Verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós e proveu isso entregando o seu Filho. Verso 32. Aquele que não poupou o seu Filho, próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Filho é por nós, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito Santo também é conosco. Verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é por nós, em sua pessoa e em sua providência. Podemos lamentar, podemos questionar, podemos indagar, quando na verdade tudo está trabalhando em nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, Deus nos justificou, verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Experimentar paz no coração quando entendemos isso. Meus amados irmãos, a minha vida não fazia sentido. Há 25 anos passou a fazer sentido. Antes não tinha sentido nenhum. Muitas escolhas, muitos sonhos, mas sempre um vazio no coração. Sempre uma tristeza, sempre uma rebeldia, sempre uma amargura. Mas a conta foi paga. O alto preço foi pago. Quando Deus declara que o pecador foi justificado em Cristo, trata-se de uma declaração inalterável, ou seja, Ele me justificou e ponto. Ele nos justificou para a glória dEle, para a vida eterna. E não volta atrás. As nossas experiências com Cristo mudam a cada dia, mas a justificação não. Ela é um ato, é na hora, é naquele momento em que Deus nos chama, Deus nos escolhe. Com amor tão grandioso, podemos nos acusar também a nós mesmos, ou sofrer acusações até de outras pessoas, mas Deus jamais nos acusa, até porque se Ele acusar, cai por terra o ato da salvação, a obra salvífica. Não, já foi pago o castigo, nós estamos seguros nele, nós podemos até nos acusar ou ser acusados, mas Jesus já pagou todo o castigo por mim e por você. Terceiro, Cristo intercede por nós. Verso 34, novamente, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A segurança do que crê em Cristo se deve a uma intercessão dupla. Nós temos o Espírito Santo, que nós vemos aqui, que de forma sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Deixa eu dizer, gemidos inexprimíveis, em resumo, é uma
uma forma inexplicável. Não temos palavras. Da forma que aqui há essa expressão inexprimível. Assim como Jesus orou no Getsêmani, é algo que nós não conseguimos expressar. Não existe como verbalizar esse momento. É algo maravilhoso, é algo grandioso, assim como nós temos também em Efésios, quando fala das ricas misericórdias do Senhor, rico mesmo, de incalculável, incontável. É maravilhoso, meus irmãos, quando nós olhamos dessa forma. E o Filho de Deus intercede por nós. O mesmo Salvador, como sumo sacerdote, intercede por nós, como nosso advogado. Eu quero dizer algo para você também. Prometo que estou finalizando. Deixa eu ler aqui em Deuteronômio, quando fala nos 10 mandamentos. Não matarás, no finalzinho, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Mas quando nós olhamos aqui, Deuteronômio 5:21, esse último, você já parou para perceber que todos aqui são passivos de acusações, digamos que você esteja no tribunal, mas há uma coisa aqui que não tem como você quantificar e você colocar ali para julgamento. São as coisas da nossa mente. Não cobiçarás. O que passa na sua mente? Mas nós temos um sumo sacerdote, um advogado, que ele intercede em todas as coisas. Em todas. Até aquilo que eu e você pensamos de ruim. Que o homem carnal não pode quantificar, que está só aqui na nossa mente, que nós pecamos contra Deus, mas o Senhor Jesus advoga mesmo esses pensamentos ruins, mediante o nosso Deus. Quarto e último, Cristo nos ama. Verso 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não nos protege das dificuldades da vida, mas na vida, porque precisamos dela para o nosso crescimento espiritual. E aqui no capítulo 5, versos 3 e 5 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Antes, quando passamos pelas dificuldades da vida, Ele está mais próximo de nós. Receba isso, meu irmão. Deus está mais perto do que você possa imaginar. Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está operando. E Ele dá o poder de conquistar a vitória. E nós temos isso aí no verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O que nós podemos aprender com tudo isso? Que o cristão é plenamente vitorioso. Que nós estamos livres do julgamento, pois Cristo morreu por nós e temos a sua justiça. Estamos livres da derrota, pois Cristo vive e em nós por seu Espírito e participamos de sua vida. Estamos livres do desânimo, pois Cristo virá nos buscar e participaremos com Ele
da sua glória. Estamos livres do medo, pois Cristo intercede por nós e não podemos ser separados do seu amor. Não há nenhuma condenação, não há nenhuma frustração. Podemos ser frustrados com pessoas, mas com o plano de Deus, jamais. Com o nosso Deus, jamais. Porque nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus possa derramar graça sobre você mais uma vez. Amém? Vamos louvar o nosso